Pra começar, minha mãe me teve com 14 anos de idade. A minha avó conta que teve um dia que ela saiu, entrou num carro com um monte de homem, mais ou menos quando eu tinha uns 2 anos de idade, ela tava com 16, ela me deixou na casa de uma mulher e sumiu no mundo. E aí, no outro dia, minha avó foi me buscar e até então eu fui criada pela minha avó. Eu tenho contato com meu pai, já a minha mãe, ela sempre foi muito distante, eu nunca tive uma conexão com ela. Inclusive, meu pai, sempre quando eu perguntava, vó, cadê minha mãe? Pai, e minha mãe? E minha mãe? Eu sempre respondia, poxa, a gente tá esperando ela ligar. Ah, a gente tá esperando a ligação dela, vamos ver se ela liga. Então, se ela não ligava pra mim, significava que ela não se importava comigo. Então eu cresci pensando, minha mãe não me liga, minha mãe não vem atrás de mim, né? Sempre foi, assim, difícil esse relacionamento com ela, sabe? Até que eu fiz 12 anos de idade e a minha mãe engravidou da minha irmãzinha. E aí eu fui morar com ela, o meu padrasto, e ela tava grávida do meu irmão, da minha irmã. E ela era apaixonada no meu padrasto. Eu não falava com ele, não dava muita moral, eu nem olhava direito na cara dele, pra ser sincera, né? E aí, beleza, tava tudo de boa, até que teve um dia que a minha mãe saiu 6 horas da manhã pra poder fazer um exame. E eu acordei com o meu padrasto segurando a minha bunda. E quando eu acordei assustada, eu olhei pra ele e falei assim, sua mãe já saiu. Tipo assim, e aí eu levantei e fui pra sala, sabe? E aí eu peguei meu telefone, comecei a mandar mensagem e ele veio atrás de mim. E eu sentei no sofá e ele começou a passar a mão na minha coxa. E virou uma perseguição. E ele começou a, tipo, me dar dinheiro pra eu ficar calada, pra eu não falar nada pra ninguém. E eu, né, já sabendo que aquilo não era certo, eu não sabia o que fazer. Por quê? Eu não tinha uma conexão com a minha mãe, eu tava longe da minha família, ele tava me dando dinheiro pra ficar calada, então ele tava tentando me comprar e automaticamente me ameaçando, né, como se... E se eu não aceitasse o dinheiro? E aí? Né, o que poderia ser de mim? Eu tinha medo. Ó, a partir dali, eu não queria ficar sozinha com ele mais, eu evitava ao máximo ficar sozinha com ele, eu não tomava banho quando ele tivesse só eu e ele sozinho em casa, nunca na vida, eu morria de medo dele, sabe? E eu vivia sempre assim, às escondidas. A minha mãe, ela nunca percebeu tanto que eu mudei meu comportamento com ele, sabe? Até porque ela nem me conhecia, como é que ela ia saber que eu mudei o comportamento? Até que teve um dia que eu cheguei e pedi pra minha mãe a chave de casa pra eu ir em casa almoçar. E aí, quando eu cheguei, eu fui na cozinha, servi o meu prato de comida, comi, e ele tava lá. Ele chegou e eu perguntei se minha mãe ia demorar, e ele não disse nada. E aí, eu fui atrás da casa pra deixar o prato na pia, e ele veio atrás de mim, e tipo, ele ficou na minha frente assim, ó. E quando ele ficou na minha frente, meio que ele tentou me agarrar, sabe? E aquela força que ele tinha, nossa, foi desesperador eu sair daquele lugar, sério. Foi muito triste, eu não sabia o que fazer, eu tava incomodada, já tava mal com toda aquela situação, eu tava pensando que eu tava prestes a realmente passar por algum tipo de dor mais forte, sabe? De alguma experiência mais ruim. E aí eu fui passear com meu pai e a gente foi na casa da minha avó. Eu juro, gente, quando eu entrei na casa da minha avó, eu desabei. Eu chorava. E aí a minha avó me perguntou o que foi, e eu só falei o meu padrasto. E na hora ela falou, ele mexeu com você? E eu falei, mexeu. E aí, nisso, meu pai viu que eu tava chorando e veio ver o que era. E aí eu contei tudo pro meu pai, eu desabafei tudo com ele que tinha acontecido, que eu não queria voltar pra casa da minha mãe, que eu tava com medo e tal. E meu pai ligou pra minha mãe. E aí, o que a minha mãe fez? Ela começou a falar que eu era uma piranha, que eu não prestava, que eu tava querendo era destruir o casamento dela, e as minhas tias começaram a falar que eu queria destruir o casamento da minha mãe, que eu não queria ver minha mãe feliz. Nossa, foi uma coisa assim, muito constrangedora, foi uma coisa muito triste mesmo. Fiquei muito magoada minha mãe não ter acreditado em mim. Hoje eu sou a mulher mais velha, sou uma mulher casada, né? Não denunciamos, não fizemos um boletim de ocorrência, porque isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu não perdoei a minha mãe até hoje, e a gente não se fala até hoje. Porque eu não consigo perdoar ela, isso dói, sabe? Dói saber que primeiro ela foi embora, depois quando eu apareci, meu padrasto tentou fazer alguma coisa comigo e ela não acreditou em mim. Então como se sentir amada por uma mãe assim? E essa falta de amor dela deixa um buraco muito grande dentro de mim. Uma dificuldade muito grande de lidar com outras situações na vida. Porque eu sei que quando a gente tem problema com o pai ou com a mãe da gente tem dificuldade em outras áreas da vida também. Então eu tento perdoar, eu tento não sentir, e o que eu peço hoje é que se você tem uma mensagem de carinho, de afeto, ou alguma coisa que pode estar me ajudando a
Não ficar com ódio da minha mãe ou um processo de perdoar a minha mãe pra vocês me ajudarem, porque até hoje eu tô em processo de cura. Eu tinha 5 anos de idade quando eu fiz amizade com a minha vizinha que morava em frente à minha casa. A gente virou amigas, irmãs, mas irmãs assim, irmãs de alma, uma conexão de outro mundo. Com 6 para 7 anos de idade, eu comecei a dormir na casa dela, e era quase todos os finais de semana. Era muito divertido e a gente brincava bastante. E era comum, a gente já tinha virado da família uma da outra. Até que quando eu fiz 8 anos de idade, uma noite, eu acordei com o pai da minha amiga passando a mão em mim. Eu fiquei assustada porque eu tinha medo dele, eu era só uma criança. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não sabia o que que era, então eu não sabia nem falar o que que era. E algumas vezes aconteceu. O tempo foi passando, e quando eu fiz 9 anos de idade, eu decidi que eu ia contar pra minha amiga o que acontecia e que eu não gostava daquilo, sabe? Que aquilo me assustava. E aí a minha amiga mais madura do que eu, né, com a mesma idade, foi lá no pai dela e perguntou pro pai dela por que que o pai dela tava fazendo aquilo comigo. E o pai dela virou e falou que não, que aquilo era uma brincadeirinha que a tia dele fazia com ele quando ele era pequeno. E que ele fazia, que tava tudo bem. E aí ela disse que eu não gostava dessa brincadeira e pediu para que ele parasse com essa brincadeira. Beleza, o tempo foi passando. Com 10 anos, eu já tava mais, assim, começando a criar corpinho, ficando um pouco mais mocinha. E uma noite lá, ele tentou novamente abusar de mim, ele passou a mão em mim. E eu, assim, não sabia o que fazer, eu já sabia que aquilo era muito errado. E aquilo foi ficando dentro do meu coração, sabe? Ficou dentro de mim e eu não conseguia falar, eu não sabia como me expressar, até que o tempo foi passando. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu conheci um rapazinho, que ele era um namoradinho, minha mãe descobriu, e ele nem era namoradinho, era uma coisa, sei lá, nem sei o que era. Minha mãe ficou muito brava comigo e a gente teve uma briga muito feia esse dia. E aí, durante a briga, eu virei e desabei, assim, e falei tudo, sabe? Sobre as noites, sobre as insônias, sobre o medo que eu tinha. Só que assim, eu amava muito, muito, muito a minha amiga. Eu não queria perder a amizade dela, eu não queria me afastar dela, eu não queria deixar de dormir na casa dela, eu não queria acreditar que aquilo tudo era verdade. Então é óbvio que eu não falava nada, porque eu preferia fingir que aquilo nem tinha acontecido, porque eu não sabia lidar, Então quando eu tive essa briga com a minha mãe, eu acabei desabafando, falando tudo pra ela, e naquele momento, nossa, minha mãe começou a chorar e acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu e minha mãe choramos juntas, sabe? Ela queria ir lá matar ele, ela queria, nossa, fazer escambau. Eu que segurei ela, conversei com ela e falei pra ela, por favor, pra gente não fazer nada, pra gente não ir na polícia, porque eu tava com medo, eu tava com muito medo de tudo isso. E aí a minha mãe, sabe, ficou muito magoada, mas ela respirou fundo e falou, tá, beleza, então não vai, só que você vai começar a ir no psicólogo. E aí, quando eu comecei a fazer minha sessão com o psicólogo, eu comecei a falar sobre a minha vida e minha história. E é impossível eu não contar esses episódios que me traumatizaram. Então, durante a sessão, eu acabei falando para a psicóloga. A psicóloga foi e chamou o conselho. O conselho tutelar veio e bateu dias depois na minha casa. E aí a mulher, que é uma conselheira maravilhosa, inclusive, nossa, tenho gratidão por ela até hoje, assim, sabe, pelo cuidado que ela teve comigo. Ela falou com a minha mãe, ela falou, mesmo a sua filha não querendo denunciar, você é obrigada a abrir um boletim de ocorrência. A pelo menos abrir um boletim de ocorrência, entendeu? E aí a minha mãe não teve escolha, ela teve que ir. E aí a gente passou, aí eu tive que ir no psiquiatra, porque eu tava começando a desenvolver ansiedade, depressão, tive que ir no ginecologista, nossa, passei por várias que tive que ir ao hospital, fazer corpo de delito, tive que fazer várias coisas. Eu lembro que eu fui umas 2 ou 3 vezes no hospital, e cada uma dessas vezes que eu fui lá, eu conheci pessoas que tinham passado pela mesma situação que eu, que estavam passando pelas mesmas coisas que eu, né? Então eu me sentia abraçada, me sentia feliz e confortável de saber que eu não era a única vítima, e tinha outras pessoas ali, e isso me fazia mais forte, né? E teve um dia que eu tive uma sessão com a psiquiatra que foi uma sessão diferente, porque ela era gravada, que ia ser usado na audiência contra o pai dela, que já estava até marcada a audiência. Enfim, ficou tudo registrado, né? Eles continuam morando na frente da minha casa. Várias vezes eu sou obrigada a vê-lo e ele sempre me olha com a cara de nojo e de desprezo.
Já a minha irmã de alma, minha melhor amiga, ela ficou com muita raiva de mim. Ela não quis, eu tentei me aproximar, eu tentei conversar com ela, eu tentei explicar a situação. Ela não quis acreditar em mim. Ela disse que tudo que eu disse era mentira, que eu tava fazendo isso porque eu tinha inveja e ciúmes dela e que ela só me desculparia se eu afirmasse que era tudo mentira e retirasse tudo contra o pai dela. Então é óbvio que eu não podia fazer isso comigo mesma, porque não é mentira, isso é verdade. E se ela não quer acreditar porque deve ser doloroso pra ela, eu entendo, mas eu sempre vou continuar carregando aquele amor que eu tinha com ela por ela no coração. E hoje eu tenho 14 anos, eu continuo me tratando, continuo indo no psicólogo, eu continuo tomando remédios, mas eu sei que essa minha história é uma boa história para influenciar as pessoas a estar sempre em alerta, a mãe e o pai tomar a medida certa, sabe? Tomar as melhores decisões dentro desse caso. E eu agradeço muito da minha mãe ter acreditado em mim, ter me apoiado e estar do meu lado o tempo inteiro.